Porque existe na sua composição a quantidade de sólido. E o que é quantidade de sólido para o pessoal entender? É o seguinte, você chega numa padaria e você vai pedir um suco de laranja, né? Aí, nessa padaria, espremem 2 laranjas no copo para você. Você chega na outra padaria, você pede suco de laranja. Ele espreme 1 laranja. Os 2 não são suco de laranja? Sim. Mas são iguais? Não. Não são. Por quê? Justamente porque um tem mais laranja, um tem mais concentração de sólido. E o que é o sólido? É a laranja. Então, muitas das situações hoje, você tem produtos que nessa linha 1000, 5000, 7000, que são diferentes e o produto que a gente trabalha é diferenciado porque tem mais concentração de sólido, que são os produtos da Reis e Reis. Sim. Então, isso é diferenciado no mercado e eu não tenho dúvida. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Quem quiser fazer lajes de grandes vãos, lajes com espessuras pequenas, vigas, tirar pilar da sua obra, pode contar conosco da Smart Lajes e Proteção. Hoje a gente tem um assunto aqui muito importante para a construção civil, que é o calcanhar de Aquiles de várias obras, que é impermeabilização. Dá muita dor de cabeça. Meu Deus do céu. Eu tô aqui com um querido parceiro de anos já, né, Márcio? Pô, a gente tá com o Márcio da C3M, especialista em impermeabilização. Ele vai contar pra gente qual que é o segredo, o que temos que fazer. E também, quem precisar de uma impermeabilização pode contar com a C3M e todo o conhecimento do Márcio. Bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Estamos aqui, é um prazer poder compartilhar essas informações, né, esses detalhes. E a ideia dessa conversa, pessoal, é justamente começar a trazer uma mentalidade para a construção civil em relação às patologias que são causadas pela umidade, infiltração e vazamento, para que se evitem essas complicações, essas patologias. E para isso tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Não é simplesmente mudar produto, é mentalidade, método construtivo e tudo mais, né, Lúcio? Com certeza. Então é isso daí. Já vou começar aqui com uma polêmica. O cara vai começar a fazer uma construção ali, então ele fez um projeto lindo com o arquiteto, fez um estrutural, hidráulico e elétrico, vai investir milhões ali naquela obra, 2 milhões, 3 milhões, vai construir uma casa que é o sonho dele, ele vai vender um apartamento, comprou um terreno com muito custo. E ele faz essa obra com o empreiteiro dele e de impermeabilização, o que ele faz? Ele compra ali um polímero cimentício, né? Passa com um polímero cimentício no banheiro lá e o cara, depois de um ano morando nessa casa que ele investiu milhões, começa a aparecer a infiltração. A parede ali, a laje, o pé do muro, diversos. Isso aí já começa por aí, né? Eu tô falando por quê? Que nem o pessoal, meu pai dizia o seguinte, você vai fazer um bolo, pega a farinha ruim, pega o fermento ruim, o ovo, a galinha não tava legal. Cara, aquele bolo vai solar, vai dar errado, não fica aquela coisa maravilhosa. Então, da mesma forma, né, fazendo uma visão do negócio, o cara tinha que fazer um projeto de impermeabilização. Exato, Lúcio, exato. Eu bato nessa tecla há anos já para que o pessoal se atentem a isso, né? E eu faço as perguntas mesmo para... Quando chega um dono da casa, eu pergunto para ele, você tem projeto de hidráulica? Tenho. Você tem? Fizeram o projeto estrutural? Sim. O arquitetônico? Também. O paisagismo? Né? O projeto de irrigação? Ele tem tudo isso, porque tudo isso é necessário. Elétrico, né? E aí eu pergunto, cadê o projeto de impermeabilização? Ele não tem. E uma outra pergunta agora que eu chego falando para os construtores é o seguinte, impermeabilização é importante. E você, Lúcio, o construtor é principal, sabe por quê? Ele acaba... nesse meio sendo uma vítima. Por quê? Ele foi lá, fez um contrato com o proprietário e ele vai assumir aquele BO, porque vai dar ruim e ele vai ter que voltar lá e gastar dinheiro com uma coisa, ter que refazer. E esse é um ponto, Lúcio, importante, antes de a gente falar da questão até do projeto, que é o seguinte,
muitas vezes o construtor, ele sabe o que tem que ser feito. Quando ele chega até mim, eu explico o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e nós estamos numa ciência exata. Né? Nós não estamos em algo que é abstrato, é exato. Né? Sendo assim, o que acontece? Ele sai convencido comigo de que ele tem que fazer aquilo para que não tenha problema na obra. E aí, muitas vezes, é o proprietário quem está comprando o material. E ele vai conversar com o proprietário e o proprietário, de repente, seja por motivo XYZ, é custo que não encaixou, ou é o vizinho do amigo, do primo, do tio que falou que fez de tal jeito e funcionou. Sim. E aí o que acontece? Aí o construtor não consegue, muitas vezes, fazer o que tem que ser realmente feito, porque ele segue a orientação do proprietário. E eu pergunto assim pro construtor, mas se der problema lá na obra, lá na frente, de quem é a responsabilidade? É dele ou é sua? Então você está assumindo uma responsabilidade fazendo o que o outro quer que você faça. Entende? Sim. E isso tá muito nas entrelinhas e ele não percebe. Só alguns, por já terem ganhado isso, então quando o proprietário não quer tal coisa, ele fala, então assina aqui para mim um termo que você não quer isso. Que se der problema, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Sim. Então o pessoal já está saindo fora dessas situações, né? Mas não deveria existir. Por quê? E o problema, como eu mencionei no questão aqui, muitas vezes o proprietário acha que é custo, ele está fazendo a conta exata. Ele está pegando o produto e quanto é a etiqueta? A etiqueta custa 10. Mas o outro custa 2, eu vou no de 2. Só que o de 2 dura 6 meses. O de 10 dura o resto da vida. Então ele não faz essa conta lá para frente, né? Então, por isso que é uma mentalidade, é educar o pessoal que está construindo, proprietário, é educar o construtor, é educar o mestre de obra, é educar a pessoa que faz ali a aplicação do produto, né? Sim. Que é uma coisa muito importante também. Veja bem, como eu estava falando naquela hora, você pergunta para um construtor, impermeabilização é importante? Ele fala, Quanto é importante? Não, é muito importante, certo? Se é muito importante, então por que é que você vai entregar o produto para aplicar na parede para aquele cara que acabou de chegar na obra agora? Né? Para o ajudante que não sabe nada, ele não sabe nem mexer o produto, ele não sabe o tempo que tem que fazer uma haste mecânica ali para amolentar, se ela tem que trabalhar em alto giro, se ela tem que trabalhar em baixo giro, porque em alto giro faz, por exemplo, tem produto que faz incorporação de ar, ele tem que ser amolentado em baixo giro e não em alto giro. Você tem que colocar o líquido primeiro, depois o pó, você não pode colocar o pó depois o líquido, aí você chega, o cara tá virando os dois junto, entende? Entendi. Porque tudo é reação química e tudo tem que respeitar o passo a passo. Vai fazer um bolo na casa, que é química também, você tem que respeitar o passo a passo para fazer o amolentamento ali da massa do bolo. Você não faz igual, você não põe o fermento primeiro e sai batendo tudo. Fermento por último. Dá errado também. E isso é química, né? Sim. Então, aí por que é que você deixa então a aplicação, a responsabilidade da impermeabilização sendo algo extremamente importante na mão de quem menos conhece? Verdade. É um paradoxo, né? Sim. E é o que acontece. Verdade. Eu até vou colocar aqui uma dificuldade aqui para os construtores, né? De repente a gente mudar um pouco essa realidade. Aproveitar esse podcast para tentar mudar a mentalidade das pessoas. Exato. A Caixa Econômica, agora ela exige que você ponha na RT quem é o responsável técnico pela obra, que você é o responsável pela impermeabilização. Tá. E a pessoa assina uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, põe o nome dela lá e o ajudante vai lá pintar lá um Cicatop 100, né? O mais fraquinho, né? O mais sem vergonha. Cicatop não, como que é o da Reis? Como que é o nome do produto? Do produto? Polimérico? O produto polimérico que entra nessa linha é o Baldran Plus 1000. Que é um produto polimérico. Já é o 1000, rígido. Né? Já é um passo a mais ali do que esse de mercado. Exato. Aí é uma grande coisa também a se falar, que é o seguinte, muitas vezes você tem vários produtos, 1000, 5000, 7000, né? O que acontece com esses produtos? Não é porque ele é 1000 que ele é igual também. Porque existe na sua composição a quantidade de sólido. E o que é quantidade de sólido para o pessoal entender? É o seguinte, você chega numa padaria e você vai pedir um suco de laranja, né? Aí, nessa padaria, espremem 2 laranjas no copo para você. Você chega na outra padaria, você pede suco de laranja. Ele espreme uma laranja. Os dois não são suco de laranja? Sim. Mas são iguais? Não. Não são. Por quê? Justamente porque um tem mais laranja, um tem mais concentração de sólido. E o que é o sólido? É a laranja. Então,
muitas das situações hoje, você tem produtos que nessa linha 1000, 5000, 7000, que são diferentes e o produto que a gente trabalha é diferenciado porque tem mais concentração de sólido, que são os produtos da Reis e Reis. Então, isso é diferenciado no mercado e eu não tenho dúvida, né? E não somente isso, a aplicação do produto também, né? A aplicação, a indicação, porque tem muita falha nesse quesito. Indicação do produto. Aplicação do produto, né? Quantitativo do produto aplicado. E aí, para você ter uma noção, um dos erros que acontece. Quando chega para mim, o cara fala assim, eu tenho uma área lá de 10 metros para fazer impermeabilização. E eu falo para ele assim, beleza, 10 metros você vai usar, vamos supor, 5 caixas. Um exemplo, né, desse produto aqui. Aí ele volta depois para mim e falou, pô, mas você calculou o produto a mais, tá sobrando 2 caixas. Aí eu falo, não, cara. Como assim sobrando 2 caixas? Tá sobrando 2 caixas. Aí a gente vai ver, o cálculo que a gente faz é o cálculo sobre ficha técnica. Por quê? Um produto, ele vai fazer a estanqueidade, os testes são feitos para a estanqueidade da seguinte forma. Você tem quantidade de quilo por metro quadrado. Sim. Então está lá, aplicar 1 quilo por metro quadrado, 1,5 kg por metro quadrado. Aí vamos lá, um exemplo. Eu dou uma brocha na sua mão para aplicar, um rolo de lã na mão do outro e uma espátula na mão do outro, certo? Certo. A mesma quantidade de produto, 1 metro quadrado. Quantas demãos o cara com a espátula, de repente, vai gastar 1 quilo naquele metro quadrado? Com uma demão, de repente, ele passa 1 quilo do produto. Faz uma camada espessa ali, exato. né? Exato. O cara da brocha, quantos demãos ele tem que dar para acabar com aquela Aí caixa? já é uma pintura, né? Ele tem que ser algumas exato, ali. algumas. De repente, 2, 3, 4. Aí o cara do rolo. Quantas demãos esse cara vai aplicar com rolo para ele gastar 1 quilo naquele metro quadrado? Muito mais. Então, o que significa isso? Significa que o que está envolvido não é a quantidade de demãos, mas sim a quantidade de produto aplicado por metro quadrado, quilo aplicado por metro quadrado. Entendi. E então, aí, essa lógica, eles fazem uma lógica mais ou menos ali que foi um estudo que eles fizeram. Com brocha, são 3 demãos cruzadas, né? Que vai mais ou menos aquilo. Dizer, são cruzadas as demãos. Tem essa ainda, né? E aí, Lúcio, só completando essa parte, o cara fala assim, mas eu já apliquei 5 demãos e ainda tá sobrando produto, né? Eu falo, você tem que aplicar tudo porque é a quantidade que precisa para trazer a estanqueidade. E o que acontece muitas vezes? O cara tá aplicando, um polimérico, por exemplo, ele tá aplicando, aí o sólido, que é a parte cimentícia, decanta. Entendi. Aí ele tá aplicando só água. Quer dizer, só resina. Aí o cara tem que bater de novo ali para engrossar. Ele tem que sempre amolentando para ele aplicar. Entende? Então ele aplicou só resina, o produto decantou lá no fundo, já endureceu, já perdeu a aplicação. Aí ele aplicou só resina. Quer dizer, aplicou 10 demão de resina e não tem pouquíssimo agregado mineral. Entende? Então, assim, esses são detalhes que são extremamente importantes na hora da aplicação. E nem todo mundo segue. Mas sempre existe um erro. Ou você contabilizou o produto a mais, né? Mas o cara esquece que a forma de aplicação está sendo feita de uma maneira que necessite de mais demãos para aplicar aquela quantidade de quilo por metro quadrado. Maravilha. A gente já começou quente aqui, que eu já joguei, técnica, joguei uma fogueira ali, né? Eu vou começar com uma polêmica e tal. Porque realmente dá muito problema em obra, infiltração dá muito problema em obra, né? Mas vamos voltar agora um pouquinho aqui. Conta pra gente um pouco quem é o Márcio. E, assim, da onde veio esse negócio? Vou trabalhar com impermeabilização. Você é um especialista, tem uma loja que eu só vendo esse produto, essa linha de produtos. Legal. Bom, eu preciso dar um passinho atrás para compor essa história para você, Lúcio. Bom, então é o seguinte, eu vim da área da saúde, né? Eu trabalhava com um produto da Stryker, trabalhava numa empresa chamada Boni Surgical e eu entrei como vendedor de implante cirúrgico, prótese de joelho, prótese de quadril, placa, parafuso, pino, fixador externo, essas coisas. Em pouco tempo, em 6, 7 meses de empresa, pelo tanto que eu me aprofundei nessa empresa, né? Mas eu já tinha entrado em outras empresas antes, então eu vou contar a partir dessa empresa. Eu me aprofundei tanto nos estudos disso que eu assumi a diretoria de uma filial dessa empresa de São Paulo aqui no Vale do Paraíba. E eu trabalhei bastante anos aí. E o que eu cheguei a fazer? Eu cheguei a levar médicos
para o exterior, para a Itália, para os Estados Unidos, para a Colômbia, para fazer cirurgias em cadáver. Estados Unidos e Itália é permitido isso. Então, para fazer os implantes lá nos pacientes, nos cadáveres, né, para treinar a colocação, para depois vir aqui, quando tivesse aqui um paciente que quebrou um joelho, precisa colocar uma prótese, o médico ter a praticidade aí. Isso foi na área de ortopedia, né? Sendo assim, o que acontece? Eu sempre fui muito a fundo nos meus estudos, a ponto de eu chegar a conseguir dar esses treinamentos, né? Então, se for falar de medicina, de parte óssea aqui, eu tenho bastante conhecimento nesse sentido, porque me dediquei bastante a isso. E tive muita oportunidade para aprender. Então, eu entrava em campo, que a gente fala, e operava junto com os médicos ali na função de instrumentador cirúrgico. E o instrumentador cirúrgico é aquele cara que ele ajuda, orienta, ele instrumenta para o médico ali o passo a passo. O bisturi e tal, tudo tá ali do lado, né? Exato. Só que tem algo muito mais profundo, né? Existe um passo a passo a ser feito num procedimento cirúrgico para você chegar a fazer a colocação do implante, por exemplo. E aí isso mexe com métricas do corpo humano, com rotação externa, rotação interna, ângulos de varo-valgo, é um monte de coisa. Aí médico que estiver me assistindo vai saber o que eu tô falando, né? E você precisa se aprofundar mesmo, porque você não consegue hoje conversar com o médico nos termos técnicos falando sem ter esse conhecimento. Então você tem que estudar. E eu sempre fiz o seguinte, me aprofundei muito nos estudos disso e eu sempre enxerguei o paciente como algo muito importante. Então, num centro cirúrgico, numa hora de uma cirurgia, você não tem muito tempo, você não tem... a sua margem de erro ali é mínima, é quase zero. Você não tem como, por exemplo, se comparar com a construção civil, você tá fazendo uma concretagem, aí vai concretar um muro de arrimo, aí tá faltando lá o vibrador do concreto. Nossa, esquecemos o vibrador. Corre lá, aluga o vibrador, pega, né? E quando dá um jeito. chegar o concreto já foi todo despejado. Exato, né? cara. Na cirurgia, cara, você não tem como falar assim, nossa, esqueci esqueci o bisturi. Ou não tem um Cocker, um Kelly, não tem um Bacaus, esqueci, não tem. Então, se não tem, você tem um apoio que vai te fornecer isso rapidamente, só que no que diz respeito aos instrumentos para o procedimento cirúrgico, você não tem como falar assim, nossa, esqueci a haste intramedular ali do fêmur, cara, que é o guia central para todo o procedimento, né? Então, não existe essa possibilidade. Aí, o que acontece? Quando eu vim para a área da construção civil, eu trouxe toda essa mentalidade da área cirúrgica para cá. Então eu trato cada obra hoje como se fosse um paciente. Tá? E muito bem. Planejamento, né? Planejamento. Então, como eu era diretor, eu era cuidar da parte comercial, da parte de logística, né? Eu tinha um financeiro, mas eu cuidava da empresa como um todo e eu entrava em campo junto com os médicos. Muito bem. Feito isso, eu saí daqui do Vale, fui convidado a assumir a gerência nacional de vendas lá, né? E aí eu atuar com a parte de trauma, placa, parafuso, fixadores externos, né? E hastes intramedulares. Passou um tempo, eu não era da área da construção civil ainda, eu tinha uma loja de bicicleta que eu comprei uma loja e coloquei meu filho, o Cássio, para trabalhar ali, para iniciar a vida dele, né? No trabalho. Muito bem. E eu coloquei o nome da minha loja de Bike Striker. Aliás, Bike Strike. E a empresa que eu distribuí o material era da Striker, né? Muito bem, um belo dia o dono da empresa me chama e ele me chamou e falou assim, olha, eu tenho que te demitir. Me jogou as fotos da minha loja de bicicleta. Da fachada da loja. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque passou alguém da Striker lá na rua lá e viu uma loja Bike Strike e solicitou que eu te mandasse embora. Eu sou distribuidor e eu não posso ter no meu contrato, no meu escopo de funcionários, um diretor que tem uma loja com o mesmo nome do produto da Striker. Tá no contrato. Eu falei, mas não é o mesmo nome, eu trabalho com bicicleta. Isso aqui é material cirúrgico. E outra, não tem plágio de jeito nenhum. Aí não teve o que fazer. Falei, eu tiro a fachada, eu passo a empresa para outra pessoa. Precisa trabalhar, né? Não teve o que fazer, fui demitido. Aí fui demitido e nessa que eu fui demitido, eu voltei para o Vale do Paraíba, fui demitido lá em São Paulo, né? Voltei para o Vale do Paraíba, aí comprei uma esfirraria, comecei a trabalhar com uma esfirraria, aí comprei outra. E eu era vizinho de um homem, de um grande homem, vamos falar assim. E ele... O que aconteceu? Esse cara é o Marcelo, né? O Marcelo Reis, grande amigo meu. Abraço, querido. Marcelo. Marcelão. O Marcelo tem que... Eu estendo o tapete para ele tirar o chapéu. O cara tem uma baita história também e muito honesto, né? A conversa dele não faz curva não, te garanto. E aí o Marcelo era meu vizinho, só que eu não sabia quem era o Marcelo.
Só que os filhos do Marcelo viviam na minha casa brincando com o meu filho e o meu filho na casa dele, né? Sim. Muito bem. Um belo dia, o filho dele fez aniversário e aí convidou o meu filho. E eu fui na festa do aniversário levar o meu filho, não ia nem ficar lá. Aí o Marcelo falou, vem aqui, toma uma cerveja comigo aqui. E aí, como é que tá o trabalho lá? Falei, Marcelo, fui demitido. Como assim, demitido? Não, o cara foi assim, contei a história. Aí ele falou assim, pô, mas você sabe que ele te pagou direitinho? Eu falei, não, eu tenho um parcelamento lá pra me fazer. Não, mas você sabe que tem que pagar, né? Eu falei, não, lógico. Não, mas se não pagar, eu falei, não tem essa de não pagar. Se não pagar, tá tudo certo. Eu honrei meu trabalho todos os dias, ele honrou o pagamento dele todos os dias, tá tudo certo. Eu acho que isso chamou a atenção do Marcelo. E um outro motivo depois, também anos depois, uns 3 anos depois, o Marcelo me confessou, me falou que... Ele falou assim, rapaz, eu preciso te falar uma coisa. Sabe por que eu vim conversar com você? Aí eu vou voltar lá. Pelo seguinte, cara, seu menino ia lá em casa e seu filho tinha uma conduta lá em casa, quando a gente falava com ele, a maneira dele agir, a gente observava. E aí eu falei assim pra minha esposa, falei, bem, os pais desse menino aqui são diferentes. Porque esse menino não pode ser desse jeito se ele tiver os pais assim assado. O fruto não cai longe da árvore, né? Então, isso é uma honra, né? Saber que o que nós ensinamos foi refletido lá fora e chegou até mim essa oportunidade. Bom, esse é só um aspas aí. Mas, passados uns 2 meses do aniversário do filho do Marcelo, ele me chamou e falou assim, quero tomar um café com você, vamos bater um papo, era 8 horas da noite, vamos tomar um café na padaria. Eu fui 8 horas da noite tomar um café com ele na padaria. Aí ele me falou, olha, eu sou Marcelo Reis, tenho uma fábrica, a Reis e Reis, e eu trabalho no âmbito industrial, assim, me deu as coordenadas, falou o que ele fazia, ele falou, eu tenho um projeto, eu quero trazer esse projeto para o mercado varejista. Se você topar, eu coloco esse projeto na tua mão para você tocar. Ele vendia produtos para a indústria. Ele não vendia para o cara que quer fazer a impermeabilização de uma casa, que é um varejo, né? Só vendia para a indústria. Exato. E aí eu falei, eu quero, né? Naquela situação já tava bem complicado, né? Não tava dando muito certo meus outros negócios, precisando de grana e tal. E eu vim enxergar uma oportunidade, falei, eu quero. E aí ele falou, então vamos estudar, vai estudar. Aí fui estudar, cara. E ele falou, pesquisa isso. E eu pesquisando, comecei a estudar. E de um dia pra noite eu dormi Bike Strike, que era a minha loja, e ele falou, você tá num ponto muito bom, que é do lado da lotérica, aqui no Urbanova. E aí eu dormi Bike Strike, acordei C3M. Marcelo fez a fachada, me forneceu produtos que eu pude pagar lá em 10 vezes a minha compra, para poder pagar aquilo lá. E dali começou a girar. Marcelo me deu um treinamento, me ensinou, meu mentor. E eu fui pra rua. Fui buscar realmente meu espaço ali, buscar conhecer, estudar. Estudei muito e continuo estudando. Hoje eu sou pós-graduando em patologias da construção civil, né? Sim. Então, sempre me especializando e sempre resolvendo problemas. Lembrando agora daquela área da cirurgia que eu trabalhava, por isso que eu trato cada obra como um paciente. Então, cada obra tem que ter um tratamento diferente, um tratamento especial. Não é tudo igual, né? E o posicionamento hoje da C3M, nessa situação, é que nós não somos uma loja que vende produto. Nós somos uma empresa de solução em química e impermeabilizante para a construção civil. E essa foi minha história. Foi dessa forma que eu entrei no mercado da construção civil, da impermeabilização. E hoje eu presto consultoria aí para o Brasil inteiro na área de química. Assim como eu fazia na área cirúrgica, hoje eu faço na área de química. Maravilha. Entendeu? E ali na loja, como é que foi? Você começou a parte de impermeabilização, foi conhecendo ali os construtores, porque a Urbanova ali é um celeiro da construção civil. E é muito de bairrista. casas em condomínio, tem muitos condomínios lá. Sim, ali Como é é que foi ali o início ali da... Foi doído. Mas é assim mesmo, Acho né? que como toda empresa foi dolorido, viu? Foi difícil, não foi fácil não. Eu lembro que eu fiquei uma semana não, minto. Eu abri numa quinta-feira, fiquei quinta, sexta, sábado eu fiz minha primeira venda. E eu tenho amizade com o cara que comprou o primeiro produto até hoje. Né? Rogério, o nome dele. Se estiver me assistindo, Rogério, um abraço. E aí eu fiquei feliz, cara. Liguei pro Marcelo, fiz minha primeira venda, sábado de manhã. Vendi um balde de Baldran Flex, um betuminoso, pra ele aplicar lá. Ele aplicou no morão da fazenda dele lá. Enfim. É bom isso aí. Né? Eu já usei esses produtos aí. Então, legal. Aí ele foi assim. Só que a região ali é muito bairrista, né? Sim. Da seguinte forma. Então, eu abri uma loja
Imagina assim, Lúcio, você está acostumado a comprar num depósito de construção lá. Aí abre uma loja de impermeabilizante. Aí você fala assim, não, impermeabilizante é no depósito de construção. Aí você passa todo dia em frente à minha loja e tá lá, coisa acontecendo. Não, mas não é depósito de construção. Até que um dia você tem um problema, você vem falar comigo. Aí eu resolvo o seu problema. Aí você começa a comprar comigo e outros também começam a comprar. Se abrir qualquer outra loja, eles vão falar assim, não é essa loja não. A loja é essa 3M aqui agora, é o Márcio que vende. Você não. Então esse bairrismo acontece ali. E eu passei, cara, mais ou menos um ano gritando ali. Eu vendo impermeabilizante, eu faço impermeabilização, eu vendo química para construção civil. Cara, ó. Mas assim, é o que eu falei, né? O pessoal fazia na obra e do jeito que ele ia lá buscar um prego, ele pegava uma caixinha lá de Cicatop ou qualquer outro produto. E passa lá, aplica lá. E aí o conceito que eu trouxe para o segmento é um conceito totalmente diferente. Então assim, a minha loja não é uma loja que se você chega lá, você vai estar lá, não tem entra e sai de pessoas. Mas o que a gente trabalha nos bastidores, em conversa com os construtores, com arquitetos, com proprietários, é um absurdo, em visita técnica, né? Então, eu até estive conversando essa semana com uma vendedora de uma empresa e ela vende para distribuidor, ela vende para depósitos. E ela veio me visitar e eu conversando com ela e eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Mas tecnicamente isso. Ela falou, eu não sei. Olha, o que eu preciso saber para vender é isso. O produto tem tantos quilos no balde, aplica com brocha, ele dura 4 horas entre demãos para curar. É isso que eu preciso saber para eu vender pro depósito. Aí na minha cabeça veio o seguinte, é por isso que o depósito só sabe isso também. O vendedor do depósito, ele só sabe isso, ele não sabe mais profundamente. Ele não sabe a reação química que esse produto faz. Só sabe que tá escrito na caixa lá e olha lá. Exato. Então assim, se você chegar num depósito hoje e falar assim, minha laje tá vazando, o que eu aplico lá? Ele vai falar, tem aqui ó, tá escrito veda alguma coisa, é isso aqui, tó. Se você perguntar é solvente ou água, ele vai ler no balde, né? Uns vão saber, lógico, né? Não estou desmerecendo ninguém também com isso. Mas o que chega para ele de conhecimento é o que ele consegue te entregar, né? Agora, na minha empresa, se você entrar e falar assim, estou com um problema numa laje, e nós já tivemos situações, né, Lúcio, onde você... Márcio, várias vezes, né? Aconteceu tal coisa você lá... Fez esse laudo já para mim... de obras, né? Diversas. Exato. E várias aí, vezes. E qual que foi a minha conduta? Não, Lúcio, leva isso aqui, passa isso aqui. Não, eu preciso visitar. Eu preciso entender o que está acontecendo, não é verdade? Então, aí já muda a figura. Então, eu tenho que visitar, eu tenho que entender, porque tem vários detalhes numa obra pelo qual aquela patologia está acontecendo, aquela infiltração está acontecendo, ou vazamento, ou a umidade. Eu preciso entender aquilo para que eu consiga ser assertivo. Então, o meu foco não é simplesmente vender produto, o meu foco é solucionar o teu problema. E esse posicionamento no mercado é o posicionamento que a Reis tem no âmbito industrial. Sim. Então, ele não vem de cima, a indústria chega e produto tal. Não, é visita técnica, é junto com a equipe de construção, de engenharia, para entender projetos, isso aqui pode, isso aqui não pode. E eu trago isso para o âmbito varejista, residencial e tudo mais, né? Então, isso traz uma conotação totalmente diferente para a minha empresa. Que eu não sou uma loja que vende produto. Eu sou especialista em química para construção civil e impermeabilizante. E agora também em drenagem. Colocando na área da saúde, né? Eu vou fazer aqui uma comparação. É que nem o médico, né? Vai lá fazer o médico... Você vai na consulta, ele vai lá ver quais são os seus problemas para fazer um diagnóstico. Exatamente isso. Exato. Né? Ele precisa de um exame. Ele precisa, às vezes, de um raio-x, precisa de uma ressonância, precisa de um exame de sangue, né? Para analisar o que está acontecendo para poder te dar um remédio. Ele tem vários remédios, mas você não chega e ele fala, toma isso, né? Em muitas situações ele precisa realmente investigar o que está acontecendo, né? E eu trouxe essa conotação para a minha empresa. Então, por isso que eu sou quem eu sou, por isso que eu não consigo indicar simplesmente faça isso. Porque se eu te indicar um produto e você aplicar errado ou acontecer qualquer coisa, a culpa é sempre do produto, a culpa é minha. Então, eu sou focado na tua assertividade. Eu tô com um caso de um cliente, ele tá fazendo algumas coisas lá, ele mesmo fazendo, eu já fiz uma parte para ele tá dando sequência. Cara, é orientação em cima de orientação. Para que ele não faça errado, para que ele faça certo. Eu visito para ver se tá certinho, entende? Esse é um cuidado, isso é mentalidade, Lúcio. E é essa mentalidade que tem que ser mudada, né? Conta pra gente, você trabalha com especificamente os produtos da Reis e Reis, que são muitos, né? São. Conta pra gente, dá uma passada geral, eu acho que é difícil de falar todos, né? Mas assim, uma geral, assim,
por linha, mais ou menos, né? Porque são muitos produtos. Vamos lá, nós temos hoje os produtos, vamos começar do ápice da tecnologia, né? Nós temos hoje produtos da linha Berrer, que são produtos que são aditivos para o concreto, onde o concreto fica impermeável permanentemente. Nós temos o Reparox Parede, que é produto que fica no reboco e faz o fechamento da capilaridade do reboco. Ele é primo irmão do AD System, né? Do Berrer AD System. Berrer AD System para o concreto, Reparox Parede para o reboco. Nós temos também, da linha Berrer, produtos para fazer tamponamento de lençol freático. Nós temos para tratamento de junta seca, de emenda de concreto. Inclusive também nós já fizemos uma visita, né? Já. Cara, tinha uma garagem que descia lá e... A aguinha saindo da parede, né? Saiu um rio lá. Meu Deus, cada coisa que a gente vê também que não acredita, né? Eu tenho pego umas coisas bravas aí, viu, para resolver. Mas tem solução, é bom que resolve, né? Sim. O produto responde a técnica, não é só produto, é técnica. Se eu der o produto na mão de qualquer um, não vai fazer. Precisa da técnica, né? Então, a linha Berrer tem produto hoje, por exemplo, que a gente, se você tiver uma laje, a gente faz a aspersão desse produto na laje no concreto, ele infiltra no concreto. A hora que vem a chuva ou molha, ele silicona, vou falar silicona porque é comum o pessoal entender, é como se ele siliconasse todo o concreto por dentro. É como se você tivesse aplicado injeção de concreto em toda a área da laje por baixo, a distância de 1 centímetro cada uma, entende? Certo. Então assim, ele silicona tudo, né? Aí existe logicamente a linha dos poliméricos, 1000, 5000, 7000, existe os hidrofugantes, né? Para aplicação na parede, um HF90, por exemplo, um Block BS. Existem os adesivos para chapisco, que é o Adefix. Aí o Adefix a gente tem um diferencial, né? Hoje os produtos aditivos para chapisco no mercado são de base PVA. E a gente tem um aditivo de base acrílica. E isso faz toda a diferença. Base PVA, em 3 meses você não tem mais na obra base PVA. E ela ajuda, inclusive, a acontecer a inflorescência. A base acrílica PVA não. é a base d'água, né? Isso. Ou não? Base PVA. Sim. Todos eles são misturados em água, salvo alguns. Por exemplo, base. Vamos falar de base química. Você tem base PVA, você tem base acrílica, você tem base epoxídica, você tem base poliuretano. Então, você tem bases diferentes, né? Base acrílica, falei, né? Base acrílica. Então, a base é que vai dar adesão ali. A base é o componente, é como se fosse o sólido da química, né? Por exemplo, você tem um produto acrílico e um produto base PVA, ambos sólidos são diluídos em água. Então, ambos os produtos têm água, ok? Você não vai ter, por exemplo, hoje um epóxi base água, estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido ainda, mas não está em larga escala. Então, o epóxi, ele tem uma outra composição ali, a base epóxi, né? E você tem base betuminosa, que são os pretos aí, né? Aquela base do petróleo lá. Então, aquela tintura preta, base betuminosa, né? Aí, base betuminosa, o betume, na verdade, ele pode ser solúvel na água ou no solvente. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, você tem um que é base solvente. Quando você aplica, a hora que ele seca, o que evaporou? Solvente. O solvente é o veículo para transportar ele. Aí você tem base água. Então, quando você aplica, a água evapora, ele fica. Então, você tem a água para transportar ele. Então, a base faz isso, né? Nesse caso, entendeu? Então, essa é a condição. E existe os poliuretanos, né? Os selantes, endurecedores de superfície. Então, sempre tem produtos de altíssima tecnologia ali, produtos autonivelantes, produtos poliuretanos líquidos com mais de 90% de concentração de sólido, que são as borrachas líquidas. E uma coisa interessante, Lúcio, que a gente tem é o seguinte, eu já tive, isso é importante falar. O caso, por exemplo, onde a pessoa precisava fazer uma emenda de uma viga, concretou uma viga no fim da noite lá, não deu para terminar, e aí a viga ficou num desenho assim, mais ou menos, uma viga larga de um prédio, e aí o engenheiro queria que fizesse uma estruturação daquela viga com química para que tivesse a adesividade nela ali, que seria um adesivo estrutural. Um adesivo estrutural, justamente. Só que conheço bem. Toda hora a gente usa. Nele, né? Só que acontece? Assim, não que seja um problema, porque às vezes ele construiu uma parte ali da casa, ou o cara vai fazer uma ampliação, uma garagem, vai chegar uma viga, então a gente faz uns arranques, coloca adesivo estrutural ali, e também na hora da concretagem a gente passa um mais fluido ali para dar ponte de aderência do concreto novo no concreto antigo. Exato. Agora,
Você falou passa ali. Como é que você passa um adesivo desse numa viga de 60 centímetros, aonde está inclinada, cheia de ferro trançado? Como é que você passa ali? Então você não consegue usar um pastoso porque não dá para passar. Se você usar um fluid com um líquido demais, ele escorre e o concreto tem que chegar no tempo de ele estar todo na face para o concreto grudar. Isso chama-se cura úmido sobre úmido. Né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos o desenvolvimento de um produto que tivesse, a partir do momento que ele fosse despejado na cabeça da viga aqui, ele escorresse no tempo certo para que o concreto chegasse e fizesse a adesividade. Então, precisava de um time daquilo para executar. Uma outra situação, eu tive numa empresa em São Paulo, empresa que faz bebida, e aí tem o rótulo, ele é feito de uma maneira química, o rótulo das garrafas, né? E conclusão, eles fizeram um tanque lá, fizeram um tanque de aço dentro e uma piscina em volta, né? Um tanque de piscina em volta de alvenaria, para que, caso esse tanque transbordasse, aquela química não espalhasse pelo chão lá. Muito bem. E um belo dia o tanque transbordou. Contenção, né? A contenção metálica. Vários, projetos industriais e geralmente tem essa barreira. Né? Que é uma canaleta no entorno ali para não vazar químico. Exato. Olha, 50 centímetros mais ou menos de altura ali, aquele tanque de aço no meio. Aquele tanque transbordou. Tudo que transbordou ali destruiu toda a impermeabilização. Aí me chamaram, fui fazer a visita técnica, cheguei lá, conclusão. Estava realmente tudo apodrecido. Eles só aplicaram polimérico dentro do tanque para conter aquilo ali. Só que é o químico que vem... A indústria é fraco, né? Não tem indicação. O químico que transbordou destruiu toda a impermeabilização. Conclusão. Aí eu precisei saber exatamente o que tinha naquele composto químico deles, porque na química a gente tem o agonista e o antagonista. Você tem o remédio e tem o veneno. Sim. Entendeu? E aí eles me passaram o que tinha, automaticamente já orientei na estrutura o que teria que ser feito ali na parte de reboco novamente, teve que arrancar tudo e fazer de novo. Levei para dentro da fábrica, aí a Reis desenvolveu um produto com os antagonistas daquele químico, para que fosse aplicado lá. Específico. Aí, produto que você não acha em prateleira. Aí fizeram a aplicação lá. Isso foi acho que em 2019 ou 2020 foi feito esse serviço. E muito bem. Com certeza aquele tanque transbordou outras vezes. Até agora não voltamos lá por nada. Por quê? Porque o produto responde. Então, além dos produtos comuns que temos no mercado, existe a possibilidade de desenvolvermos situações específicas para cada situação. Então, esse é o diferencial hoje da C3M e junto a Reis e Reis. Legal. Entendeu? Vamos falar aqui das patologias específicas, né? Então, a gente tem o lençol freático, então tem a umidade negativa, ascendente, então tem vazamento de piscina, caixa d'água, infiltração em laje, em piso. Tô colocando tudo de uma vez pra gente ir já... Ou vamos fatiar esse boi e bife aí. Então tá, vamos começar assim. Baldrame. Baldrame, muito bem. O que você quer saber do baldrame? O que a pessoa deve usar ali, um produto correto? Eu vou falar. Ou já pode incluir aí um contrapiso que também está em contato com o solo ali, né? Beleza. Então eu vou dar a ideia aqui, tá bom? Para que você e o público que esteja assistindo entenda a mecânica do negócio. Muito bem. Hoje, qual é o método convencional do baldrame? A aplicação de produto por fora, numa lateral, em cima e nessa lateral, certo? E qual é a função do baldrame, além da estrutura? Vamos pensar no ponto de vista de impermeabilização. É fazer com que a umidade não suba e não pegue na parede e não estoure o pé da parede, certo? Umidade ascendente. Muito bem. Sendo assim, a gente entende que o seu baldrame, do ponto de vista de impermeabilização, em algumas situações, ele não está cumprindo com a função dele. Porque se no método construtivo o baldrame está aqui, começa a parede da casa, e a outra parte de fora, por exemplo, encosta a terra aqui, cadê a função de bloqueio da umidade ascendente do teu baldrame? Perdeu, porque a umidade vem aqui, pega aqui e sobe. Outra coisa, o pessoal faz o baldrame aqui, aí ele coloca o piso aqui, ó. Certo? Muito bem, a umidade passa aqui, ó. E ela pega no pé do reboco aqui, ó, e sobe aqui. Capilaridade ali. Capilaridade, exato. Aí, vamos pensar agora na questão de proteção da estrutura. Proteção da estrutura, uma vez que você pinta o baldrame nessa face em cima e nessa, você não consegue impermeabilizar por baixo. Automaticamente a água infiltra e ela vai pegar no ferro e vai começar o processo de corrosão do ferro, que em alguns anos você vai ter
uma estrutura falhando ali por conta da umidade. É a umidade que vai causar as patologias. Seja numa marquise, seja num baldrame, seja numa laje, seja numa piscina, é a umidade, né? Perfeito. Então, eu entendo que aplicar produto simplesmente na face do baldrame, ele não vai te trazer a segurança que você precisa com relação à infiltração, à umidade ascendente. E como que você afirma isso, Márcio? Eu afirmo isso porque eu tô cansado de ver problema porque não funcionou a impermeabilização. Além de não funcionar a impermeabilização, aí a gente começa a entrar no caso de umidade de pé de parede, aquela umidade ascendente ou negativa, vamos na ascendente primeiro, que o produto utilizado no reboco não funcionou. Mas se o produto é ruim, Márcio, não estou falando que o produto é ruim. Estou falando que a indicação dele para aquela situação não deveria ter sido feita. Ele pode ser muito bom em outra situação. Aí uma coisa, Lúcio, a gente tem uma obra aqui em São José, aí você tem uma obra em Campos do Jordão, você tem uma obra no litoral. É a mesma coisa? Não. Não é. Não é a mesma coisa. Então, você tem que tratar essas obras de maneira diferente. Aí você tem uma obra em São José, na beira de um lago. Opa, tá similar lá a uma obra do litoral, né? Mas não é a mesma obra que você tem lá no centro do estado do Piauí ou do Maranhão, por exemplo, que é mais seco, tem menos umidade, mas ainda assim apresenta. Eu tô com um caso resolvendo lá no Maranhão, passando consultoria de situação assim. O cara tá bagunçado lá por conta de água, né? Então, o que acontece? O bloqueio da umidade aí, eu costumo dizer sempre que a impermeabilização nasce com a obra. Grava essa frase. Bota isso aí. Sim. A impermeabilização nasce com a obra. Nasce com a obra como? Desde o início lá no projeto. E também na parte estrutural. Ela vem acontecendo junto. E hoje os problemas comuns acontecem por quê? Porque o método é sempre o mesmo. Então o cara faz a estrutura e aí ele pinta. Ele já não compôs quimicamente a estrutura para impermeabilizar. Impermeabilizada. Ele faz depois. Ele espera ela tá pronta para depois pintar, né? E a gente vê que isso não é pleno. Vamos lá. Como você falou, já coloca o piso junto. Muito bem. Quando você coloca o piso junto, vamos pensar num bloqueio na umidade ascendente aí. Se você tem um produto, por exemplo, como o Barrier Adhesive System no concreto, você tem o concreto todo impermeável. A umidade não passa. Certo? Automaticamente, olha isso, gente. Ó, ganha essa e vê se não esquece, tá? Lúcio, todas as paredes da casa, da parte de dentro da casa, estarão protegidas. Sim. Imagine que essa mesa é o piso. Eu ia perguntar isso, sabe? Porque a gente, na construtora, eu sou engenheiro de uma construtora, nós fazemos o contrapiso com impermeabilizante. Sim. A gente não pinta mais o baldrame. Exato. E por quê? Porque a gente nasce a parede em cima ali e a laje toda já é impermeabilizada. Sim. A laje não, é um contrapiso, né? Que é uma laje sobre o solo, A laje na piso. verdade. A laje piso. Laje de piso. Laje piso. Então, a única situação em que você vai ser obrigado, talvez, ou o cliente vai ser obrigado, talvez, a pintar um baldrame aditivado com o Barrier Adhesive System, por exemplo, é se ele tiver a casa ali que está sendo construída, financiado pela Caixa, porque aí o avaliador da Caixa, quando vai fazer a avaliação do que está construído para ele liberar a verba, ele fala assim, mas cadê o baldrame? Tá não está impermeabilizado. Porque ele não enxerga o impermeabilizante, porque está dentro do substrato, né? Aí os caras pintam o baldrame só para mostrar que está pintado. Não, mas você pode justificar. Porque, pode? Tá podendo? Porque, sim, na construtora é obra associativa, é financiada pela Caixa. Sim. Só que a Caixa, ela exige que você faça a impermeabilização do baldrame e ela exige um barrado na lateral. Então, na parede ali, ao lado, 60 centímetros, você tem que dar uma pintura ali, que é entendi. outro produto, que é uma proteção lateral ali, se tiver um respingo ou uma água da chuva que bater ali, entendeu? Sim. Então ela exige isso. Entendi. Você manda a fotinho lá, manda o produto lá, a fotinho do produto. Perfeito, não tem problema. Então, mas aí nesse caso a gente tem a aprovação da Caixa a partir do momento que você mandou uma foto que está pintado. Agora, essa pintura é efetiva? Ela é realmente efetiva? Eficiente? Ela vai funcionar? Não vai? O lema da minha empresa é a C3M resolve. De tanto problema que a gente já resolveu, que a gente vê. Por quê? O método construtivo, como eu falei, a impermeabilização nasce com a obra, o método construtivo, o passo a passo, as técnicas do que está sendo feito hoje não atendem mais às necessidades. Por que não atende mais? Pelo seguinte, um exemplo só.
Antigamente você construía uma casa aqui, imagina um bairro, você construía uma casa aqui, o outro construía uma casa lá, o outro construía uma casa lá. Hoje pega-se o condomínio, né? Ou até casa de rua, é uma do lado da outra. Aí você envolve um arquiteto no projeto arquitetônico, paisagístico, ele vai, se tem paisagem, tem que ter irrigação. Sim. Né? Aí o que acontece? Tá lá a parede da tua casa, aí tá aqui o jardim e irrigação liga. Começa a jogar irrigação e começa a jogar água nessa parede. Essa água, antigamente ninguém tinha irrigação, não existia irrigação para jardim na casa, né? Então começa a jogar água. Aí molhou bastante. Aí dali meio-dia, água de novo. 3 horas da tarde, água de novo. 6, água de novo. 10 horas, água de novo. Cara, sua parede tá o tempo inteiro molhada. Então, as construções de hoje, com os projetos que existem hoje de paisagismo e tudo mais, não podem mais ser impermeabilizadas como eram feitas antigamente. Então, isso é uma mudança de mentalidade. Tem que entender que o método construtivo tá te trazendo novas necessidades. Sim. Certo? Agora, essas necessidades que estão trazendo, cadê as pessoas que conhecem dessa parte que pode atender essa necessidade? Cadê o cara que conhece de química e que fala assim, não, aqui tem que ser assim, 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 para funcionar XYZ? Lá no C3M. Tem o lá no Posto Ipiranga e tem lá no C3M. Caraca, pergunta lá no C3M. Boa, fala com o Márcio da C3M. Pergunta lá no C3M. Agora vamos pular para piscina, caixa d'água, reservatório enterrado. Certo, muito bem. Bom, problemas aí nessas situações, não vou entrar no âmbito estrutural, né? Método de construção estruturalmente falando, mas vamos entrar aí... Vamos colocar aqui, ou ela vai ser maciça ou ela vai ser de alvenaria ali, toda armada. Exato. Que é bloco cheio. Perfeito, bloco cheio, ó. Bloco cheio. Eu vi que você falou de peito cheio, bloco cheio. Não, que a piscina a gente faz isso, né? Certo, mas bloco cheio, muito bem. O bloco ele é aberto ou é fechado? Ele é aberto. Ele é aberto no centro, certo? Centro. Mas o bloco não é um quadrado fechado? É um quadrado fechado e tem argamassa ali no entorno. Belzão, né? Então, beleza. Então, se ele é fechado, quando você encabeça um bloco, isso significa que você tem uma faixa dele aqui e uma faixa dele aqui. Sim. Aqui você não tem concreto. Sim. Você tem o bloco. Você tem o bloco conduzindo de um lado para o outro. Tanto umidade negativa... Conduzindo aquela água da piscina que vai vazar ali. Ou que vai infiltrar e não vai deixar você terminar a piscina. Que também é bastante comum. Um lençol freático ou um terreno que é... Muito. Terreno... Nossa, em locais que tem bastante aclive, né? O pessoal tem que ligar a bomba ali, às vezes, no litoral, né? Eu faço muita obra lá. Então, o pessoal... Projetos, aliás. Sim. No caso da liga a bomba para ele conseguir trabalhar. Isso. Aí tira a bomba, solta, a água começa a infiltrar. Por alguma situação, por algum motivo. Por quê? O que aconteceu, né? Então, aí o que eu digo é o seguinte. Mais uma vez, método construtivo. Em determinadas situações, o método construtivo X... Eu não vou falar que ele está errado, mas eu posso falar que ele vai te trazer muito mais risco de ter problema do que o método Y. Sim. Que é uma maciça ali. A maciça é outra coisa. Maciça, monolítica. Então, tudo isso vai te trazer mais benefício, menos risco. Ah, mas aí aumenta o custo. Ué, mas você quer comprar o quê? Você quer comprar um risco ou você quer comprar uma solução? Sim. Percebe? Se você quiser comprar o risco, continua do jeito que você está fazendo. Quer comprar uma solução? Então parte para cá. Você tem essas duas opções. Eu também vejo da seguinte forma. Cara, será que é mais caro mesmo? Por quê? O cara faz uma forma lá, põe a ferragem e põe o concreto. Lá não, o cara vai ter que fazer a laje de baixo, fazer o baldrame, bloco por bloco, barra por barra, encher buraco por buraco. Eu tenho minhas dúvidas. Tempo de execução. Exato. E uma série de coisas. Mão de obra. E se você computar o risco, ficou mais caro. Sim. Porque você está comprando algo que você não compraria aqui, que é um risco. Não, mas o que eu digo é o seguinte, para mim, na minha conclusão, se sair mais caro é muito pouco, porque praticamente elas por elas, na minha ideia aqui. E aí a gente entra no quesito daquela palavrinha custo-benefício, né, Lúcio? Então, porque o bloco é cheio, então Exato. você vai gastar todo o grout para encher, então ela é cheia de concreto. Sim. Você só não vai ter o bloco, né, nessa lógica. Exato. Aí, que o bloco tá fazendo uma forma ali, na verdade. Sim. Aí tem na piscina, por exemplo, piscina ou caixa d'água, que seja. Vamos falar da piscina e eu chamo de 3 P's, pontos passíveis de problema. Né? Quais são os pontos passíveis de problema? É o cano, são os cantos, é o skimmer. Toda essa
parte que se você não cuidar... Iluminação, você vai ter problema, né? Não tô nem falando de estrutura. A estrutura abriu o cantinho lá. Se abriu o cantinho, vai resolver lá com o calculista o que aconteceu. Ou vai ver se realmente estava engastado, se estava dobrado os ferros ali, estava amarrado, né? Sim. É uma outra coisa. E esse é um problema também que vem para as costas da impermeabilização, é o pessoal achar que todo impermeabilizante tem que resolver o problema estrutural. Ah, mas aquela velha frase. Não, mas se fissurou um pouquinho... Porque a parede abriu, não tem como, né? Se ela dilatou ali ou selou... Sim. Vai abrir a fissura. Você faz um recalque... Aí... Só se for muito elastômero mesmo, né? Esticar e não... Então, mas é o seguinte, Lúcio. Os produtos elastômeros, eles têm... É outra coisa, né? É outra coisa, mas eles têm, por exemplo... Quem que faz hoje uma piscina com elastômero? Ninguém. Então, ninguém. Ninguém faz. Agora... Que não é indicado, né? Agora, então, em ficha técnica de produto tem indicação. Então, tem indicação. Agora, um custo vai ser um custo muito maior. Entretanto, independente de qualquer coisa, qualquer produto elastomérico aí, ele vai ter uma certa flexibilidade e elasticidade. Aí você vai ver a ficha técnica... Os caras enchem a boca para falar aí nos vídeos do Instagram. Ah, tem 400% de elasticidade. E você sabe o que é 400% de elasticidade, Lúcio? É algo que tem 1 metro e você estica 4 vezes. Ele vai ficar com 4 metros. Então, por que ele não resistiu à sua fissurinha que era de 1 milímetro? Sim. Peraí, cadê os 400% de elasticidade? E aí entra essa briga. Não, mas se fissurar, o produto tem que ter a trabalhabilidade dele ali e aceitar. Tá bom, você sabe que qualquer corpo que você tem uma tração, ele vai ter um ponto de rompimento. Certo? E qualquer corpo que você ficar fazendo isso aqui, ó, igual uma chapinha de ferro ali, ó, ele vai quebrar. Então, se você tem uma estrutura que está abrindo e fechando, ela vai romper, ela vai dilatar. Aí, se você for um pouquinho mais lá na frente, você vai fazer, mas e na ponte? Na ponte, que ela é emendada, você tem o produto ali dentro e ele fica fazendo essa situação aqui e não rompe. Mas uma hora vai romper também, vai perder. Só que aí nós temos situações diferentes. Nós temos 2 pontos de apoio aqui, ó, do produto na ponte. Em situação da piscina, nós temos praticamente, quando ela abre, nós temos só a ponto de apoio de cima, naquela fissura. Então, aquela fissura está abrindo e o produto aqui em cima está dilatando. Então, o pouco que ela abre aqui e fecha, é como se estivesse fazendo isso aqui, ó, no produto. Automaticamente, se você tem uma fissura trabalhando, fissura ou trinca, não vamos nem entrar na questão da norma aí, a BNT, o que a norma fala, porque tem uma baguncinha também, né? Mas essa movimentação, o produto que está colado aqui em cima, é como se você estivesse fazendo isso aqui com ele, ó. E ele vai quebrar. Aí ele não aguenta. Aí a culpa é de quem? É da impermeabilização ou é da estrutura? Qualquer falha que tem fissura ou trinca, isso é estrutura. Isso não é impermeabilizante. Você pode ter mais sucesso ou menos sucesso dependendo do impermeabilizante que você utilizar. Sim. Mas eles poderão acontecer o rompimento. E aí você tem que fazer o quê? Por isso você tem que se ater e trabalhar lá no projeto de impermeabilização com outras ideias, com outros químicos, a fim de que, se isso acontecer... Até outra solução, né? Você tem um benefício. Eu já vi junto de dilatação em piscina. E o cara tem uma cunha ali que tem uma borracha em cima. Lúcio, eu fiz um trabalho num prédio em Ubatuba. É a emenda de 2 prédios, né? Um projeto deles lá. Um prédio que emendou com o outro. Não, logicamente, que um prédio emendou com o outro, mas a laje de um prédio emendou com a outra. Sim. E em cima dessa laje tem todo um jardim e tem um espelho d'água e a piscina do lado. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram o madeirite entre um e outro para ter a movimentação ali, né? E aí fizeram o contrapiso em cima do espelho d'água, impermeabilizaram e colocaram o revestimento ali no espelho d'água. Muito bem, não deu muito tempo, né? Começa a vazar. É lógico, né? Aí o madeirite apodreceu, começa a pingar na viga inteira, assim, na emenda da viga lá embaixo inteirinha, no subsolo. O madeirite ali... Apodrece, madeira. Nada recomendado, porque... Mas é o que tinha, né? Aí eu tenho isso, isso é um case que eu tenho, documentado, feito e tal. Bom, vamos lá. Você não vai conseguir tirar, né? Não, visitei, aí tivemos que fazer toda uma... Teve que abrir todo lá, tirar o espelho d'água, abrir todo o espelho d'água. Tiramos o madeirite. Mas o madeirite conseguiu tirar? Foi. A orientação foi que tirasse, e tiraram.
Tiraram. Aí tem todo um trabalho técnico, porque você sabe que as angulações, elas fazem a diferença na construção civil. Uma ponte em arco, você só tem um arco embaixo, né? Sustentando aquela ponte em cima. Sim. Então, as angulações na construção, na engenharia, trazem estrutura, trazem uma série de coisas. Aí teve angulações a ser feita naquilo ali e produto para ser preenchido ali para ter essa junta embaixo de um espelho d'água. É o que você está falando, uma junta de dilatação embaixo da piscina. Eu tenho uma junta de dilatação que eu fiz embaixo do espelho d'água. Então, um baita case, cara. Isso me traz muita segurança, conhecimento né, nisso daí. Né? Método construtivo, técnica e produto correto. É isso que tem que existir, Lúcio. Maravilha. E quando você tem um lençol freático, num caso que já aconteceu conosco aqui, que eu liguei para você, no Alphaville, se não me engano, tinha uma casa em cima, uma casa embaixo e a garagem começou a minar a água ali e aquele riozinho e fica corrente, né? Porque é uma mina mesmo. Não para. Conta pra gente como é que faz nesse caso de uma mina aí. Lúcio, isso daí vai depender muito de cada caso. Um lençol freático, apesar do nome ser o mesmo, não é a mesma coisa do outro, né? Eu tenho cases, por exemplo, de lençol freático na praia, casa de frente para o mar. Quando você tem um lençol freático ativo, invadindo uma estrutura de frente para o mar, você tem maré alta e maré baixa. Então você tem, quando a maré está alta, que ela está vindo mais próximo da costa, o que está acontecendo? A pressão da água está aumentando. Quando ela está lá embaixo, você tem uma pressão diferente. Um lençol freático do lado de um lago, por exemplo, ele não tem a mesma pressão de um lençol freático no mar. Percebe? Que não tem a mesma pressão de um lençol freático de uma casa que está mais baixa ou mais alta que a outra. Porque aí você tem água que cai aqui, que infiltra no terreno todo e sai de baixo, né? Comum. Então, exato, a gente chama de lençol freático aí, mas aí seria uma infiltração. Teve uma Paraty que, não sei se você se lembra, exatamente isso, né? Essa do Alphaville também é a mesma coisa. Várias, cara. E aí você vê, sabe o que é legal também, que eu tenho encontrado muito? Fosso de elevador cheio d'água. Normal. Né? Normal. Porque litoral, tá mais baixo do que a casa. Nossa não, senhora. Litoral é tudo maciço, para não entrar. Sim. Né? Já tem que... Mas aí, mesmo o maciço, dependendo de como você fizer, você tem infiltração. Porque o concreto ele é capilarizado. E aí, se você não utilizar o método correto, e o que acontece? Muitas vezes o cara faz ali maciço, ele sabe que tem um lençol freático, não entrou água, né? Aí vem o cara instalar o elevador. E aí, como é que ele fixa o elevador? Fura. Ele fura. E aí, vamos ver, ele tem que meter um parafusão lá, 12. Ele não fura com a broquinha de 6. Às vezes 16, de 8. né? Porque o cara põe o trilho para segurar o elevador, né, cara? É um trilho que vai de baixo em cima no prédio. E tem a máquina, tudo, né? Então, ele não fura com 6, aí vai aumentar para 8, 12, 14, aí ele vai largando o furo. Ele mete a broca 12, ou ele mete a broca 10, ou a 16. Quando você põe uma broca aqui, é natural que a estrutura faça a união. Faz uma fissura, ela une um furo com o outro. Quando ela une um furo com o outro, ela fez uma fissura. Ela fez uma fissura, a água começa a passar. E aí? Aí existe sim a necessidade de uma abertura técnica e aplicação de produto correto ali. Existem outros métodos também, como o método de injeção em concreto, também funciona. E a injeção é um mundo à parte, né? Você trabalha com injeção também? Também tem uma injeção em concreto também. Perfeito. E aí, injeção de acrílico, injeção de espuma expansiva, injeção de epóxi estrutural, injeção de poliuretano. Já vi também, né? Tem isso daí também. Mas, dependendo da situação, eu já vi situação também onde, por exemplo, nessa praia, era uma casa que tinha uma pista de boliche no fundo. Eu trabalhei quase 3 meses nessa casa para conseguir vedar. Porque eles construíram lá, aí a pressão do lençol freático veio e fraturou a peça inteira, o piso inteiro. Imagina, 12 por 36. Fraturou o piso inteiro, entrou, deu 3 metros de nível de água. Aí tiraram aquela água de lá. E o que eles 3 fizeram? metros? Então era fundo. Era fundo. Pé direito alto no subsolo e tal. Casa bacana. Muito bem. Passou acho, quase 2 anos lá. Tiraram aquela água, tudo, né? E não davam sequência. Até que decidiram, falaram assim, vamos concretar em cima. Gastaram uma fortuna em ferro, fizeram um outro concreto em cima. Aí perdeu a altura do pé direito, né? Uma concretagem em cima para conter a pressão daquilo lá. Muito bem. Só que essa contenção que fizeram em cima, daquela peça que fraturou, o que aconteceu? A água está fraturada lá embaixo, certo? A água continua entrando, não continua? Sim. E aí nós temos o famoso sanduíche de água.
Porque você tem uma peça aqui embaixo e a outra aqui em cima e a água correndo no meio dos dois. Aí o E sanduíche... ela acha um lugar, né? Aonde é o lugar? É a lateral, né? Sai na Sim. lateral. Aí o sanduíche de água, a água sai na lateral. Fizeram injeção e não funcionou. E eu sei que fizeram e não funcionou porque quando eu cheguei e eu orientei, falei dos riscos totais que poderiam acontecer e tive que fazer a abertura técnica ali, eu encontrei vários pontos da injeção que foi feita ali, produto aplicado, então não resolveu. E aí, o lençol freático, quando eu aumentava, saía água ali, e quando eu travei ali, eu avisei, pode começar a estourar na parede, no meio da parede agora. Muito bem, dito e feito. No canto não saia mais, aí começou, estoura um ponto aqui, estoura um ponto lá, ela vai estoura subindo, um ponto aqui, né? vai subindo, porque conforme vai dando Pressão, nível. né? Exato. Mas aí existem métodos também, logicamente, dentro da engenharia para você fazer alívio de pressão do lençol freático, né? Mas tudo isso, Lúcio, a gente volta no quê? No início da conversa, tem que projetar lá atrás. Por isso que a impermeabilização nasce com a obra. Porque a impermeabilização... Depois fica difícil, né? Não é conserto. Impermeabilização é algo que tem que ser feito para realmente funcionar desde o início. Construa certo e não terá problema, né? Ainda mais com lençol, alto assim. Sim. E o problema ali já é visto que vai ter problema acontecer. com água, né? Então, a gente tem produtos que eu já vi no mercado aí, já vi até alguns cases, né, de obras que eu participei. Pressão negativa, pressão positiva. Então, tem um que a parede já está construída, você tem que passar do lado de dentro. Você não tem mais acesso para impermeabilizar por fora, Sim. que seria o ideal, né? Sim. Se a gente falar de um muro de arrimo, você chega num terreno Exato, que já tem muro de casa arrimo. dos dois lados e atrás. E o muro tá marinando ali. Você não pode invadir o terreno do outro para você impermeabilizar o seu muro aqui. Ou você vai recuar a sua casa, que não é ideal também, né? Você não consegue entrar porque tá cheio de terra também, Exato, né? cheio de terra, Atrás do muro. Justamente. Você não pode escavar embaixo da Isso. casa do outro, né? Então você não tem esse recurso. Mas na hora da construção, no início da construção, existe maneira de você resolver esse problema de uma vez por todas. Sim. Aí eu já tô falando... É o ideal, né? Na minha cabeça já veio esse muro assim, ó, sendo construído, com tudo que tem que ser feito. Eu sou capaz de descrever um passo a passo. Não vou fazer aqui porque não vem ao caso, mas eu sou capaz de descrever um passo a passo pra você não ter problema numa situação dessa. Isso, então assim, o que eu quero... Existe esperança, Lúcio. Não, mas aproveita que muro é importante, porque toda casa, aqui em São José, por exemplo, você pegar Paraty, Alphaville, cara, cheio de morro. Então sempre tem o cara que vai fazer em cima e o cara que vai fazer embaixo, né? Sim. Depende da rua que ele mora, né? Sim. Tem a rua de baixo, a rua de cima, tem um que vai construir em cima e tem um que vai construir embaixo. Em cima ele tem a possibilidade de fazer dentro, né? Interno ali, que seria a pressão negativa. Positiva. E o de baixo tem que fazer essa negativa, porque ele não vai conseguir impermeabilizar por trás, porque ele vai querer aproveitar todo o terreno dele e colar na divisa esse muro. Sim. Então, se a gente partir pro de cima primeiro, vamos falando de cima. Primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que fazer a impermeabilização. Uma vez que ele vai fazer um muro de arrimo, ele tem que impermeabilizar o muro de arrimo dele. Sim. E ele obrigatoriamente tem que colocar drenagem. E drenagem eficiente. Sim. Não é colocar bidinho encostado na parede, bidinho aqui marca, né? Mas não é colocar manta geotêxtil na parede, assim como a Macaferri também, tem a manta geotêxtil, que é aquele cobertorzinho. Sim. Não é colocar aquele cobertorzinho na parede e para a água escoar. Ela não vai escoar. Você tem que trabalhar com um sistema de drenagem. Então, por exemplo, posso falar um pouquinho de drenagem aqui? Claro. A drenagem, existe um produto chamado MacDream FP2L. O FP2L ele tem um... Excelente. Conhece? Conheço. Opa! É aquele que tem o cabelinho, tem a manta e tem o plástico atrás. Perfeito, um composto cara. lá atrás. Nossa, é um dos melhores. Eu distribuo a pronta entrega. Isso tem na minha loja lá, pronta entrega. Isso aí. Geralmente o pessoal tem 10 dias para entregar, eu tenho a pronta entrega. Então eu tenho um centro técnico em drenagem. Eu desenvolvi um centro técnico em drenagem para isso. Muito bem. Você sabe o quanto você tem que... Imagina que você vai fazer de pedra. Você sabe quanto que você tem que colocar de pedra para ter a mesma eficiência da vazão de água do sistema MacDream da Macaferri? Tem ideia? Não. Vamos comparar pedra com aquele sistema. MacDream ele vai ter 1 centímetro de espessura. Sim. Aquele composto que ele tem dentro de polietileno, ele tem 90% de vazio.
Sim. Certo? Quando você aperta ele, ele não amassa. Não amassa. Então ele mantém pra os terra 90%. não amassar ele. Exato. Então você tem os 90% de vazio ali. Eu tenho... Que é pra água descer. Eu vou contar até um case aqui depois pra você. Para que você... E aquilo tem uma eficiência. Vamos dizer que no muro de 10 metros de... 10 de comprimento por 3 de altura, vamos supor que ele tem uma vazão X de água ali por minuto, tá? Para você ter a mesma vazão X de água por minuto fazendo a drenagem com pedra, você tem que manter 50 centímetros de pedra, de brita. Sai mais caro do que a manta. É lógico, é óbvio. Só que o que o pessoal faz? Eles fazem o quê? Faz o muro, lá embaixo faz um berço, coloca o tubo dreno encamisado e põe pedra em cima do tubo dreno ali. Isso. Mas e o muro inteiro que a água tá pegando? Como que essa água vai chegar lá, meu amigo? Entende? Entendo. A manta Macaferri, a manta geodreno da McDrain, quando a água chega, ela já escorre. Então ela bateu no muro, escorre. Bateu no muro, escorre. O outro sistema, bateu no muro, fica e ela vai decantando até chegar lá na pedra, para entrar no tubo. E o que acontece nisso? Então você tem que ter 50 centímetros de pedra, não só lá embaixo, tem que ser 50 centímetros de pedra no muro inteiro. Qual é a cubicagem disso? Se você fazer o custo, fica muito mais caro. Sim. Só que, como ninguém faz isso, então ele acha que é mais barato fazer a drenagem somente com pedra lá embaixo, o que é totalmente ineficiente. Então, é mais barato, mas é menos eficiente. Se é menos eficiente, então não tem como comparar. Agora, quer comparar? Então faça 50 centímetros, aí você vai ver que é mais caro. Por quê? Quando você faz uma drenagem com pedra, você tem mais espaço ou mais pedra? Mais pedra. Mais pedra. Agora, quando você pega um produto que ele tem 90% de espaço, ele já está falando, é 90% de espaço para a água passar. Então não tem como ter espaço fechado ali. Então a água vai embora. Eu tive uma situação na obra, a obra que a gente tá junto lá, que você fez a parte da proteção, Certo. A gente tem um vídeo aqui. Tem. Pô, então, da Fumagalli, né? A obra do Fumagalli, parceiro. Samuel Fumagalli, parceiraço. Vou botar o vídeo aqui, peraí, vamos dar uma passada nesse vídeo. É essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Olha aí, essa é a filmagem que eu fiz com um drone lá no dia da concretagem. Uma obra imensa ali no Reserva do Paraty Norte, ó, obra da Fumagalli Arquitetura. E essa obra, antes dessa laje aí, Lúcio, estourou um cano da Sabesp, bem aqui, ó, nessa parte no início aqui, ó, aqui, ó, onde tá esse molhado aqui, estourou um cano da Sabesp aí, inundou toda a obra. Só que todo o muro de arrimo aí é um muro maciço e ele tem a parte de drenagem em volta todinha do muro. Cara, um tubo de 100 milímetros de água, saía quase metade de água em todos os tubos, assim, ó, jogando água para fora. Eu tenho todas as filmagens das gravações, porque o sistema de drenagem funcionando plenamente. A tua proteção ficou bem aqui no meio, né? Isso, ficou aqui no meio dessa laje. Que no meio são dessa duas laje vigas. aqui. Acho que é uma aqui e outra aqui, ó. Os cabos, né? Aí no próximo pavimento tem outras vigas com proteção aí que essa obra é bem diferenciada. Ela tem vãos gigantes aí. Sim, Muito legal essa obra. Eu tenho até depois o vídeo da proteção aí também. Vou te mostrar. Bom, então, essa obra... Aqui, ó, o sistema de drenagem da Macaferri aqui, ó, no muro. Olha lá o muro lá, ó. Tá aqui, né? Exato. É tudo aí, ó. Não, o outro, o preto ali, ó. É o preto. É o preto. Isso, esse aí, ó. Aí a volta todinha é Macaferri e o volume de água foi imenso. Então, o sistema de drenagem, recapitulando aqui no muro de arrimo, ele tem a função de ajudar na impermeabilização, ele não substitui, porque ele faz com que a água que chega ali vai para o tubo e vai embora. Automaticamente, quando essa água chega no tubo e vai embora, vai ter para o terreno de baixo, o terreno de baixo vai ter que deixar servidão, né? Para essa água ir embora. Se o de cima tá pegando a água e mandando embora, a servidão funcionando, muito bem, você não tem esse volume de água aí. Agora tem uma coisa que todo mundo esquece. Todo mundo só tá pensando no quê? No terreno de trás mais alto. E o do outro lado da rua mais alto, e o do outro mais alto, e o outro mais alto. Os lados, né? E toda a água que choveu lá, e a água que choveu dos lados. E filtro. Vai para todo lado, né? Percebe? A água caminha pelo solo ali e vai embora para todo lado. Exato. E a drenagem, nesse caso aí, no de cima, ela é importante não simplesmente pela impermeabilização, ajudar na impermeabilização, mas para fazer o seguinte, tirar o sobrepeso daquele muro. Porque 1 litro de água, 1 quilo de peso. Então a gente tem que pensar nessa questão peso. Aí no de baixo. É aí que dá o problema, né? Exato, porque aí você começa a ver muro fazendo barriga, né? Embarrigando ali. Que é outra patologia. Sim. Aí. A gente tem até
uma apresentação sua aqui. Vamos passar que ela dá uma geral sobre todo o assunto que a gente está conversando no podcast aí, né? Isso daí é uma situação onde eu tô tentando mostrar pro pessoal a mudança da mentalidade, né? Eu tenho um lançamento onde eu propus uma mentoria para quem quiser ser mentorado durante 1 ano. Logicamente, isso tem um custo, né? E eu tenho gravado já também, Lúcio, um curso que são mais de 60 aulas gravadas, as quais eu vou sempre atualizando e incluindo lá, que também está no link da minha bio lá do Instagram, desse curso que eu chamo de Caixa Preta, a Caixa Preta da impermeabilização. Ali eu conto tudo. Certo. Ali eu falo de produto, aplicação, ali eu tenho todos os detalhes. E mais a mentoria, se a pessoa quiser, né? Aí é mentorado por mim. Então, se você for mentorado por mim, você vai ter uma situação e eu vou estar contigo para te ajudar, para te orientar naquela situação ali. Legal. Tá? Então, como construir certo da primeira vez, né? Evitando aí retrabalho, infiltração e desperdício, né? Vou passar aqui. Aí, ó, eu costumo dizer que a construção civil ainda trabalha com os métodos antigos. É aquela coisa, né? Vamos passar 3 demão disso aqui, 3 demão daquilo ali e tá tudo certo. E a gente tem alguns cases aqui, né? Ó. Uma junta, um piso aqui que a água infiltrou, um teto aqui cheio de problema, de bichoca, diversas coisas. Exato, diversas coisas. Tudo por conta da umidade, né, Lúcio? E quer ver só engraçado, eu falei um tempo atrás com o pessoal aí, construtores, né? E eu perguntava assim para ele, qual é o teu sonho? Aí ele fala assim, meu sonho, Márcio, é construir uma obra, no âmbito profissional, construir uma obra e não voltar mais. Para resolver problema nenhum. Aí beleza, muito bom. E o que te impede de não realizar o sonho? De realizar esse sonho, né? O que te impede de realizar o sonho? Aí pensava e falava assim, é a umidade, a infiltração ou vazamento, é a água. Eu volto na obra por causa de problema com água. Eu não volto na obra porque é um problema elétrico, porque é um problema estrutural. Ninguém volta na obra por causa disso. Você volta por causa de água. É a umidade que está causando. Mas uma questão estrutural aqui, vamos dar um exemplo de uma marquise. A marquise está caindo lá. A marquise está caindo. Lógico, se ela foi construída com viga de laje, ela está propensa e nem tem indicação para isso, né? Sim. A gente sabe. Mas tem casos antigos aí que o cara só esticava a viga laje lá e fazia. Muito bem. Então, a marquise, se ela não é impermeabilizada corretamente, infiltra água aqui, começa o processo de oxidação do ferro. Porque a hora que ela sela um pouquinho, ela vai abrir uma fissura ali na viga. Exato. E aí, como é que você trabalha isso? É aí que cai a marquise, que é ali que começa a corrosão. Sim, aí começa a corrosão. Os prédios antigos aqui. Exato. Se for por carbonatação ou se for por cloretos, né? Que é pior ainda, onde faz aquela oxidação pontiforme. A oxidação pontiforme pega no meio do ferro, só faz um ponto. Ela começa a agredir o ponto ali do meio, é onde o ferro quebra. Como se você estivesse tirando a massa do meio do ferro, né? Diferente da oxidação por carbonatação, que pega o ferro inteiro e o ferro começa a perder massa. Aumenta de 2 a 10 vezes, começa a dar problema. Mas o problema é umidade. Deixa eu passar mais uma. Passa lá. O verdadeiro vilão da construção quem é? É claro que é o retrabalho, né, cara? Sim. Você voltar numa obra, aí você deixa de ir para outra que tá te trazendo renda para resolver. E o problema por exemplo, uma impermeabilização de um box aqui, uma cozinha ou qualquer área molhada. Você tem que quebrar o piso. Nossa. Você tem que arrancar toda a regularização, o reboco, refazer reboco, refazer impermeabilização ou já usar um impermeabilizante no reboco e depois ainda reforçar com uma pintura impermeabilizante em cima e refazer o piso. Exato. É um trabalho gigante. Então você está pensando só no trabalho, vamos colocar aí um pouquinho a pimentinha e o custo, certo? Sim. Agora, e o desgaste... a mão de obra e o cliente, né? O desgaste psicológico que você tem com o cliente, cara. Nossa. Entende? É bem estressante. Você tá louco. Não vale o risco, Lúcio. Não vale a pena o risco. Não vale. Então, como eu falo, o problema não está... o problema está no método, né? Não está no dinheiro. A questão não é o dinheiro, porque a questão custo, ela pode ser viabilizada de alguma forma. Mas o problema está no método, não é o dinheiro, não é questão custo. É o método construtivo. É o que você está fazendo, como você está fazendo. Sim. É isso que tem que mudar. Sem planejamento, né? Exato. Previsibilidade. Maravilha. E aí, o segredo que eu digo, né? Um primeiro segredo aí, o método construtivo vai definir o seu resultado, cara. No 2, a química muda tudo. Tudo é química. O que você está tomando aí é química. É hidrogênio e oxigênio. H2O é água. É química. Sim. Tudo é química.
E a construção é uma ciência aplicada, né? Tanto na parte estrutural quanto na parte química também. Tudo isso é ciência. E isso faz realmente com que você tenha sucesso ou não. Bem aplicado ou não. Maravilha. Acabou aqui os slides. Márcio, cara, agradeço o papo. Maravilhoso aqui. Uma aula. Podcast muito especial. Quando você tiver um cliente que quer saber mais, pode até indicar esse vídeo aqui. Fala, cara, olha esse link aqui, manda para o cliente. Você também é uma pessoa fantástica. A gente já se conhece há um longo tempo. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E obrigado. E também você fala muito bem. Parabéns aí por todo esse estudo, esse conhecimento. Um abraço também para o Marcelo, que é queridíssimo. Abraço, Marcelo. Muito amigo da família da minha esposa. Eles eram vizinhos de parede, né? Então, a Alexandra conhece o Márcio desde pequeno. A minha esposa, a minha sogra conhece a mãe do Márcio. Todo Marcelo. Mundo, Marcelo, isso. Todo mundo com M ali, né, Márcio? Marcelo, Márcio. É o C3M. É verdade. Inclusive o nome, né? Conta pra nós aí do nome. O C, ele faz referência ao meu filho Cássio. Hoje ele mora em Portugal, ele trabalha com construção civil lá em Portugal, empreendedor lá em Portugal. Legal. E o 3M é eu, minha esposa e meu outro filho, Márcio, Márcia e Matheus. Então, C3M. Maravilha. E o Marcelo que deu a dica ainda desse nome, acredita? C3M. Ele falou, olha aí, ó, sua família, né? cara. Marcelo você tem um nome. É muito bom. Até isso. Depois vamos chamar ele aqui para bater um papo. Vamos, vai ser legal. Muito legal. Obrigado. Lúcio, obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo com um pouco de conhecimento, tentando mudar a mentalidade das pessoas aí, né? É muito doído você ver realmente o investimento e a pessoa depois ter que gastar novamente com aquilo, a insatisfação, a frustração, né? Sim. Então, a gente vê, inclusive, obras em construção que acabam o casamento. Verdade. Né, Lúcio? Poxa, cara, por que acaba? Fez e deu errado, né? Então, porque tem problema com a mão de obra, tem problema que não deu certo, aquilo, e a impermeabilização é algo extremamente importante e as pessoas negligenciando, comprando um risco enorme, né? Sim. Então, a minha função, eu preciso contribuir com esse universo, com esse cenário. E eu tô aqui para isso. Aqueles que precisarem, mandam uma mensagem para mim. Me siga aí nas redes sociais, tem o YouTube Márcio Pedro, meu Instagram Márcio Pedro e o Instagram da C3M Impermeabilizantes também. E eu posso estar contribuindo bastante com vocês. E onde fica a C3M? Conta pra gente o endereço. Fica na Avenida Shishima Rifume, número 296, no bairro Urbanova, aqui em São José dos Campos. Beleza. Certo? Obrigado. Lúcio, um abraço, cara. Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, mais um podcast fantástico aqui de um assunto importantíssimo da construção civil, que é a impermeabilização, drenagem. A água é uma dor de cabeça na construção civil para todo mundo que tem construtora, constrói, vai construir, proprietário, todo mundo ligado, né? Que vai fazer uma obra. Então, tudo a ver aqui com o nosso podcast. Agradeço os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Um abraço e até a próxima.